Vamos orar então pela palavra. Jesus, nós te entregamos toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Jesus. Obrigado por esse tempo que nós temos passado aqui, Senhor. Mas queremos ser edificados pela Tua palavra, Senhor Jesus, porque a Tua palavra ela é verdade, a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos confronta, e a Tua palavra que nos alinha. Jesus, que o Teu nome venha ser glorificado, e que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados e transformados pelo poder da Tua palavra. Nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã, e que você, Espírito Santo, possa ter liberdade para ministrar os nossos corações, que a nossa mente possa estar completamente voltada para Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios 7, versículo 2. Vocês acharam? Tem ali também tela. Diz assim, ó: concedam-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos... saindo daqui direto. Quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Até aí. Gente, quem fala isso é Paulo. E Paulo está falando assim, ó: a gente passou por tanto problema, a gente passa por tantas situações. Paulo falando, hein? E a gente sabe que Paulo, né, foi o cara que acho que a gente não aguentaria nem 1% daquilo que ele sofreu. Mas ele fala que ele passou tantas coisas, mas diante dessas coisas, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, ó: Deus enviou Tito para consolação. Sabe o que isso quer dizer? Deus enviou um amigo para poder me consolar. Ele não poderia falar assim: ah, Jesus está me consolando. Sim, poderia não. Mas ele citou quem? Uma pessoa, Tito. Se eu perguntar para você, se você passar por um problema tão grande, mas sabe aquele problema que você fala assim, ó, eu não vejo saída. Será que você teria uma pessoa hoje que você pudesse falar assim, ó, tenho fulano para me ajudar a me consolar? E aí? Tem essa pessoa? Existe essa pessoa na tua vida? Ou melhor, você é essa pessoa para consolar alguém? Porque é legal a gente falar, né? Ah, eu tenho uma pessoa, mas será que você é essa pessoa que, quando a pessoa está atribulada, ela possa chegar em você e você trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto? Será que é você essa pessoa? Você consegue ser essa pessoa?
Porque em tempos de crises, e eu não falo só crise financeira não, crises de identidade, crises emocionais, coisas que o mundo está vivendo, né? Opressão que o mundo vive. Essa semana ontem, a gente viu um documentário, né, da Netflix, o documentário, esqueci até o nome, é Apocalipse alguma coisa, mas descendo a lenha dos cristãos. Eu falei, misericórdia. Sabe quando você assiste um negócio e fala, meu Deus, eu pensei que o negócio era uma coisa, é outra coisa. Para vocês terem uma ideia, é uma insinuação, uma coisa tão militante, para falar a verdade, que pega os cristãos e joga na pior coisa que o mundo que faz, joga fazendo o que os cristãos estão fazendo. Uma das coisas que mais me pegou quando assisti esse documentário foi quando falaram do Billy Graham. Meu, Billy Graham é homem de Deus, foi homem de Deus. E aí pegaram, quando o Billy Graham foi para o Brasil, e aí ele foi lá no estádio Maracanã e ministrou, né? Estava cheio, e usaram o Billy Graham como se ele fosse uma pessoa manipuladora política. Ele não foi para ser um homem de Deus, ele foi para fazer política. É tão militante as coisas que estão acontecendo e a gente às vezes não está nem sabendo realmente o que está acontecendo. Mas nós, como cristãos, a gente precisa se posicionar em algumas coisas. Sabe? A gente precisa ter a certeza daquilo que a gente foi chamado, para aquilo que nós fomos chamados. Aí você pode falar assim, mas Vini, é difícil, né? Porque hoje tem esse negócio de cancelamento, né? Que não sei o que, tal, né? Se eu me posicionar politicamente, ou isso, aquilo. Mas não é a questão de se posicionar politicamente, é se posicionar como cristão. Não é a questão política, é a questão de ser cristão. E isso, sabe o que acaba acontecendo? Quando a gente não se posiciona como cristão, o inferno vai ganhando cada vez mais espaços. Mas como que a gente vai se posicionar como cristão se a gente não consegue nem ser amigo do outro dentro da igreja? A gente não consegue nem ser irmão do outro dentro da igreja. É possível isso? Como é que você quer mudar algumas coisas lá fora, sendo que aqui dentro você não está conseguindo mudar? Porque lá fora é mais fácil. Por que lá fora às vezes é mais fácil? Porque você não mostra quem você é. Então, parece que nós temos duas personalidades. Na igreja somos uma coisa, lá fora nós somos outra. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ser cristão aqui dentro e tenho que ser cristão lá fora. Eu não posso ter dois deuses. Eu tenho que ter um Deus só. É como falava antigamente, né? Os mais velhos, crente espião. Está aqui, aí chega no mundo ele é diferente. Ninguém sabe que ele é cristão. E precisamos ter essa mudança de atitude. Fora isso, o mundo vai atacando cada dia mais. Hoje em dia, né? O que você vê de sites, canais de denúncias, né? Cristã, que fala mal de homens de Deus, de mulheres de Deus. Tem algumas coisas que são absurdas? Tem, gente. Lógico que tem. Mas aí, vou falar
Pega um canal que fala assim, Fuxico Gospel. A gente dá risada, mas a gente acompanha. É bênção? Será que é bênção? Fuxico já não é bom. Não deveria nem chamar Fuxico Gospel. Deveria chamar Fuxico Diabólico. Tem coisas que devem ser tratadas dentro da igreja, tem que ser tratadas dentro da igreja. E o pior é cristão querendo ser juiz na vida de outras pessoas. Deus não chamou para a gente ser juiz. Deus chamou para a gente ser discípulos. E tem um problema muito grande nisso. A gente afasta as pessoas. Parece que o Evangelho e esse Jesus que nós servimos, ele perdoa os pecados, mas tem uma lista negra que a igreja tem a nossa igreja tem uma lista separada para outros tipos de pecados. Esse pecado nós aceitamos, né? Uma mentirinha. A pessoa vai confessar o pecado, vai pedir perdão, esse pecado não tem problema. Aí o outro pecado já não. Vamos tirar, tem que ficar sem falar nada, deixa no banco. Aí deixa nesse banco e nem é tratado. Aí nesse banco, sabe o que é? É para expor a pessoa. Não é um evangelho de verdade. É um julgamento. Nós estamos aqui para punir pessoas. E não. Parece que a gente está fazendo o contrário. Vini, mas por que você está falando tudo isso? Porque nós precisamos ser esses amigos dessas pessoas. Onde o pecador possa vir com o pecado dele mesmo aqui, e confessar e ser liberto. Sentar uma prostituta aqui, mulherada, se sentar do lado do teu marido aí. E aí? Deus me livre. Vai sentar do meu lado. E olha lá, bem longe. Se você conhece um cara talarico, por que talarico? É um cara que gosta da mulher dos outros. E chega perto de alguma irmã aqui, ou de alguém da tua família. Mas o cara veio para não talaricar, mas veio para confessar um pecado dele, que ele não tem força sozinho, mas ele está vindo porque ele quer uma mudança na vida dele. Que olhar que a gente vai olhar para esse tipo de pessoas? Vini, é difícil? É difícil, não é? De verdade, não é difícil? Não é difícil, sim ou não? Mas por que é difícil? Porque a gente olha a aparência. Nós somos uma igreja que é de boa, né? O pessoal pode vir de bermuda, né? Pode vir de laranja. Tem uns irmãos de tatuagem aí. Nós somos tão, né? Uma igreja tão para frente, conhecida como a igreja da parede preta, né? Mas aí quando vem um pecador, mas sabe aquele pecador mesmo, que tem aparência de pecador, tem aparência de pecadora, entra dentro da igreja, aí parece que entrou uma pessoa de outro mundo. A gente não trata com humanidade. Aí essa pessoa
está vindo porque ela está buscando algo que está faltando nela. E tem buscado em outras coisas. Sozinho, a gente não consegue vencer as nossas batalhas. Quando a gente trata do GC, o GC é para a gente criar relacionamento de amizades mesmo. E se um pecador não tem acesso a vir para a igreja e ser curado e ser liberto, então a igreja está num lugar completamente errado. Aí eu queria que você abrisse lá em João 5:1. Olha o que diz ali, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado de Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Olha só, 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Aí ele respondeu, o paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Até aí. Gente, olha a história. Vocês já ouviram essa história. Mas a história é o seguinte: era um lugar que era conhecido como um lugar de milagres. Era o hype dos milagres. Todo mundo que tinha alguma doença precisava estar lá para ser curado, para receber uma bênção de alguma forma. Só que esse cara, olha só, eu não sei, a Bíblia não fala de que forma que ele chegou lá. Mas a Bíblia fala que ele chegou lá e ficou 38 anos com aquela doença. 38 anos, não é 38 dias, não é 38 minutos, não é 38 segundos, é 38 anos. Quem tem 38 anos aí? Olha, que bênção. Para mim falta 20 ainda, gente. 38 anos. Mas pensa você, 38 anos esperando um milagre. E o pior, você estando num lugar de milagre, você vendo as pessoas sendo abençoadas, conquistando milagres, você enxergando e você nada, você na fila lá para trás. 38 anos. Todo mundo passando na tua frente e você nada. Aí chega o próprio Jesus. Olha só. Chega o próprio Jesus. Não foi outra pessoa, foi o Jesus mesmo, o próprio Jesus. Faz uma pergunta: ô meu filho, o que você deseja? Você quer ser curado? Aí sabe o que ele falou? Que vocês viram ali? Ele falou assim, ó: eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. A pergunta de Jesus não foi? Não foi assim, ó: você quer que eu te leve até o tanque? Jesus falou assim, ó: você quer ser curado? O trauma dele, a paralisia dele, não era só andar. Mas sabe qual era a paralisia dele também? Era se relacionar. E aí, meu querido, minha querida, será que você tem essa paralisia na tua vida? De relacionamento? Porque às vezes a gente acha,
estou bem. Mas será que tem áreas da tua vida que está paralisada por conta de relacionamento? Será que existe essa área na tua vida? Pô, Vini, agora você pegou, hein? A palavra é para isso. E aí Jesus fala assim: meu querido, levanta e anda, querido. Pega a tua maca, pega teus problemas e anda. E a Bíblia fala que ele pegou e levantou. Porque, sabe, o amigo verdadeiro Jesus chegou e deu um choque na mente dele. Falou assim: meu, levanta. Automaticamente ele levantou. Porque um amigo às vezes dá um choque na mente mesmo. Amigo muitas vezes não vai falar o que a gente gosta, não é? Ah, mas nossa, tem gente que é tão estúpida. Eu sei que tem uns amigos que é estúpido mesmo. Tem uns amigos que precisa saber falar. Mas amigo gosta, fala porque gosta, porque ama. Não vai falar para desejar o mal. Amigo de verdade vai escutar. Porque Jesus parou para ouvir esse paralítico, não foi? Amigo não é daquele cara que fala, mas não escuta. O amigo é aquele que vai escutar também. E aí vamos pegar uma outra história que está lá em Lucas 5,17. Fala de um outro paralítico. Só que esse é diferente. Antes de nós lermos, olha aqui. Essa é a história de um outro paralítico. Mas aqui fala que Jesus estava numa casa. Jesus estava dentro de uma casa. E Jesus, quando entrou nessa casa, começou a surgir várias pessoas sendo abençoadas, várias pessoas sendo ministradas pelo próprio Jesus, pela palavra dele. E aqui está um ponto chave de um GC, sabe? É abrir as portas da casa do milagre. Às vezes a gente fala assim: ah, Vini, mas só vir para a igreja não está bom? Porque nós somos a igreja, né? Quando estamos reunidos, nós somos a igreja, sim. Aí eu te pergunto, para você tá bom só vir na igreja? De verdade tá bom só vir na igreja e não ter nenhum tipo de relacionamento, não conhecer teu irmão, nada? Tá ótimo para você? Igreja é chegar, sentar, levantou as mãos, chorou um pouquinho, cantou, vai vir uma palavra, confortou meu coração, ir embora, e vou viver minha semana, seja o que Deus quiser. Aí na outro domingo eu também volto um pouquinho, sem nenhum tipo de compromisso. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Mas você está sendo incisivo com questão de GC? Não, estou sendo incisivo na questão de compromisso. Compromisso com o reino. Então, essa porta que foi aberta, essa casa que foi aberta para Jesus, foi um lugar que atraiu muitas pessoas. E sabe o que é legal? Como que a gente vai ler? Como que atraiu tantas pessoas? Jesus mandou o WhatsApp naquela época. Jesus postou no Instagram. Jesus fez uma live no Instagram. Tô aqui, na casa de fulano. Jesus fez isso? Sim ou não? Quem divulgou?
Foi as pessoas. Quem se animou para divulgar? Foram as pessoas. Quem teve prazer de estar nessa casa? Foram as pessoas. Então nós precisamos entender que quando nós estamos dentro do GC, é prazeroso, e nós vamos divulgar, porque é prazeroso. E aí, lendo aí, olha só. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor, olha só, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram na sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Até aí. Quando a gente tem um ranço, né? Às vezes é ranço que a gente tem, pessoas têm ranço, né? Porque teve traumas de células, teve traumas de comunhão, aí a pessoa tem um ranço e às vezes a pessoa não quer nem estar em tipo de célula, nada disso. A pessoa fala, não tô nem aí. Além de ela ser traumatizada, ela impede de outras pessoas se achegarem. Por conta do traumas que elas passaram, ela fala, tem um GC em tal lugar, em tal igreja, sei lá, tem uma célula em tal igreja. Às vezes é longe, né? Você fala, mas eu conheço uma igreja, eu conheço uma galera que faz, que é séria, que... e divulga, mas tem pessoas que fazem, não quer nem saber, sabe? Pessoas impedem pessoas paralíticas de chegarem para ser curadas, e a Bíblia fala disso. Olha só, gente, estava cheio de gente, e aí havia um paralítico, não é? A Bíblia não fala isso? E o paralítico sendo trazido pelos amigos, né? 4 amigos, não é? 4 amigos trouxeram o paralítico. Gente, não deram lugar para o paralítico. Não deixaram o paralítico chegar até Jesus. Mas, olha só, o paralítico de antes não tinha um amigo, não é verdade? Mas esse paralítico agora tem quantos? E aí os 4 amigos, vendo a dificuldade, falaram assim, não vai dar não. Falaram isso? O que eles fizeram? Deram um jeito, não deram? Pegou e falou assim, não, chegamos até aqui, você vai ter esse encontro com Jesus na marra. Melhor, na maca, né? E aí abriram o teto, desceram o paralítico. Aí Jesus, tecnologia! Jesus viu a fé dos amigos. Jesus viu o poder dessa fé e dessa amizade que eles tiveram para com ele, a compaixão de levar até ali. Imagina só a cara das pessoas que não permitiram esse aleijado chegar até Jesus. Mas sabe o que é isso? É que muitas vezes a gente quer a nossa bênção primeiro, que é do irmão.
Às vezes a gente acha que a nossa bênção tem que vir primeiro, antes da bênção do irmão. E aí quando você depara com pessoas que estão passando problemas piores que o seu, e aí você não tem misericórdia, aí você começa a ver que você realmente não está sendo um bom cristão. E sabe o que faltou ali, o pessoal ali? Compaixão, olhar para o próximo. Se ver aquele aleijado sendo trazido na maca e falar assim: gente, abre espaço aí. Abre espaço, porque olha só, fulano está chegando. Ele precisa encontrar Jesus, ele está aqui para ver Jesus. Nós precisamos ser facilitadores, não pessoas que impeçam, não pessoas que, sabe, tratam o evangelho pesado na vida das pessoas. Nós não precisamos ser barreiras, nós precisamos ser pontes, para que as pessoas possam se aproximar desse Jesus. E quando Jesus viu, falou assim: seus pecados estão perdoados. Aí foi escândalo para o fariseu, né? Oxi, o cara veio para cá, seus pecados estão perdoados, mas está precisando de cura. Aí Jesus fala: o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante e anda? Eu te digo, então levanta e anda. Duas histórias, duas respostas diferentes. Só que escandaliza. Escandaliza religioso, escandaliza fariseu. GC às vezes escandaliza o religioso. Grupo de comunhão escandaliza o religioso. Chegou uma mensagem. Que você não seja um religioso chato, mas que você seja um cristão de verdade, um seguidor de Cristo de verdade. Que você possa ser esse amigo, que você possa ter esses amigos. Vini, eu tenho dificuldade, porque eu fui muito machucado, fui muito machucada. O Espírito Santo vem te curar nessa manhã.